Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Universidade Wetzlar. Hoje, como vocês já notaram, a gente está num ambiente novo, num modelo novo, comemorando esses 3 anos da Universidade Wetzlar com novas energias. Ou melhor, somando energias. Para esse episódio de hoje da Universidade Wetzlar Especial, em comemoração a esse nosso histórico, a gente está com uma convidada mais do que especial. Para me ajudar nesse bate-papo, eu tô aqui com a Carol. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Caio. Que honra estar aqui, né? Obrigada, viu, Jana, pela presença. Obrigada. Isso aí. Essa então é a nossa convidada especial. Fala aí, Jana, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carol, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês comemorando 3 anos da Universidade Wetzlar. É uma honra estar aqui, especialmente porque educação, aprendizado é algo que me atrai muito. E para a gente começar, eu gostaria, por gentileza, que a Jana, se apresentasse um pouco mais e até falasse um pouco mais do seu histórico profissional, que eu já tive a oportunidade de ouvir um pouco antes, mas eu adoraria que essa história que me contagiou e me inspirou tanto, gostaria que ela chegasse até vocês também. Então eu vou pedir por gentileza, Jana, se você puder trazer um pouquinho aí da sua carreira para o pessoal que está aí nos assistindo. Claro. Bom, antes de mais nada, eu sou esse sotaque meio diferente, diz alguma coisa, que eu não sou natural de São Paulo, cheguei em São Paulo, vai fazer 30 anos agora. Sou filha de um ex-vendedor e de uma professora de ensino primário. Isso fala muito quem eu sou e as minhas características vêm da minha família, do que eu aprendi com eles. Comecei a minha carreira no varejo alimentar, depois varejo farmacêutico e vim parar aqui na Ultragaz, estando no Grupo Ultra. A minha formação, eu sou formada em Direito e fui estudar depois que eu consegui me posicionar de modo um pouco mais confortável e eu pude subsidiar os meus estudos. E daí Legal. eu não parei mais porque eu entendi e percebi que a educação poderia me levar muito mais longe do que eu estava naquele momento. E por isso que eu falei na minha introdução que educação e aprendizado é algo que me atrai muito, porque eu me descobri ao longo dessa trajetória, ao longo desse caminho, pessoas diferentes, com características diferentes, que me ajudaram nessa trajetória. E que hoje eu sou um pouco de cada uma delas. Olha só. Então, estar na Ultragaz, no setor que para mim era tudo muito novidade, quando eu comecei há 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, me despertou esse interesse, como eu gosto muito de estudar, como eu gosto muito de aprender, de agregar valor com aquilo que eu já conhecia, com aquilo que eu já tinha me desenvolvido, a minha experiência iria poder aportar e, ao mesmo tempo, como curiosa que sou, como gosto muito de aprender, fez com que eu me interessasse muito a aprender sobre energias, né? Quando eu comecei na Ultragaz, nós éramos monoproduto. Nem parece, mas há 2 anos e meio atrás nós tínhamos o GLP como essência, como temos no nosso core hoje, o nosso bom GLP, mas era um monoproduto, né? Com outras vertentes e formas de chegar na casa dos nossos clientes e consumidores finais. E aí, nesse período todo, a gente foi agregando novas energias, né? Começamos com geração distribuída, depois gás natural veicular e comprimido, agora energia elétrica, né, por meio do Mercado Livre. E essas energias têm nos provocado cada vez mais, além de somarmos para a gente, né, conseguir chegar para o nosso cliente de uma forma muito satisfatória e complementar, que a gente internamente conhecesse muito mais do nosso cliente, do nosso consumidor, né? E por isso que estamos falando de pessoas no centro. Boa, maravilha, maravilha. E justamente você tocou num tema que eu já li algumas vezes, sobre a cultura da Ultragaz, até mesmo com o bate-papo que a gente chegou a citar energia das pessoas no centro. E eu queria entender um pouquinho, se você puder me ajudar aí a entender essa ideia justamente dessa energia das pessoas no centro, como ela se relaciona na cultura Ultragaz e da sua trajetória, de tudo que você foi desenvolvendo ali de competências. Sejam elas técnicas sobre energia, sobre produtos, ou comportamentais. Se a gente fosse olhar ali para o que você foi crescendo, se desenvolvendo ao longo da sua carreira,
você pudesse fazer um pouco dessa correlação entre o que você desenvolveu ao longo do caminho e a cultura da Ultragaz de colocar as pessoas no centro. Se você puder me ajudar a fazer essa correlação, eu gostaria de entender melhor. Claro, claro. Você me fez lembrar bem no início da minha carreira, né? E tem muita identificação com o que a gente está conversando agora. Quando a gente começa a nossa trajetória profissional, a gente parte de pontos distintos, cada um de nós, né? Vou falar do que eu vivi. Eu competia com muitos, né? Comecei minha carreira no chão de loja, né? Com operação de loja. E lá eu tinha vários pares, vários colegas, que assim como eu, estavam começando sua trajetória profissional. E eu sempre, dado a minha veia, né, do meu pai, que trabalhou no varejo, né, foi vendedor, e a minha mãe, escola primária de educação, eu sempre tive esses dois olhares, entre o que eu posso aprender aqui e o que eu posso fazer de diferente e o que eu posso, a partir da necessidade, do objetivo do meu cliente, entregar para ele um valor adicional. Né? Perfeito. Então, no varejo, a gente consegue fazer isso de forma mais fácil, né? Em todos os negócios a gente consegue fazer, mas em contato direto com o cliente final, você consegue perceber ali, né, pela forma que ele te aborda, te pergunta, ou mesmo se direciona para o produto ou para o setor, você consegue fazer uma abordagem no qual ele se sinta acolhido. E eu tinha um objetivo muito claro, não somente de crescer, né? Eu não tinha ainda toda a visão de até onde eu poderia chegar, mas eu sabia que quanto mais eu aprendesse, quanto mais eu atendesse o cliente melhor, e ele falasse sobre o meu atendimento, falasse sobre quem eu sou, falasse sobre quanto eu agreguei e fiz a diferença na vida dele, mas as pessoas saberiam quem eu era, né? Então, atendendo o cliente diretamente, eu percebi ali uma porta de entrada no qual eu me abastecia enquanto profissional, porque fazer uma pessoa feliz, atender aquela pessoa, né, ela saindo dali, achando que fez um bom negócio, que ela foi bem atendida, ela saía feliz, eu também ficava feliz, né? E mais ainda, quando a minha liderança recebia um feedback positivo a respeito do meu atendimento. Aquilo era combustível, era gás, né, para tudo que eu precisava. Perfeito, perfeito. Diga aí, Carol, você tem alguma pergunta para a Jana? Oi, Jana, é sempre muito inspirador te ouvir, né? Quando o Caio trouxe aí que ele já conheceu essa história, quando você teve essa oportunidade, nós tivemos a oportunidade de te ouvir, a gente falou, a gente precisa explorar isso e trazer para todo mundo, né? Para todo mundo conhecer, que eu acho que realmente é uma inspiração. E aí, quando a gente fala em carreira, é natural, né, que os nossos colaboradores tenham esse interesse quando a gente vem para Ultragaz. O que você pode trazer para a gente quando a gente fala em oportunidades dentro da Ultragaz? A gente tem alguns bons exemplos, né, que começaram aí, você mesmo tem uma história brilhante, você trouxe aqui que começou aí do chão de fábrica. Eu lembro você contando no Walmart, né, você teve essa experiência sua no Walmart, na Extra Farm, enfim. E hoje aí nessa cadeira de diretoria dentro da área de pessoas. E a gente tem alguns exemplos dentro da Ultragaz de carreira, né? O próprio Tabajara, o Darezo, que a gente sabe começou aí do programa de estágios. Isso. A gente tem outros exemplos aí que também começaram da operação. Então, o que você pode trazer aqui pra gente gente explorar? A gente também tem alguns exemplos já que aconteceram, algumas movimentações internas. A gente trouxe pessoas já do Energia Inteligente para Witzler. Tem colaboradores Witzler que já foram para Ultragaz, tem algumas movimentações acontecendo. Então, para a gente colocar todo mundo na mesma página, para todo mundo enxergar aí o universo que tem para a gente explorar. Perfeito. Sim, você citou alguns exemplos que a gente tem de pessoas que começaram no programa de estágio, no programa de trainee, ou começaram como analistas e cresceram na sua carreira dentro da Ultragaz, e a Ultragaz faz isso muito bem, que é de valorizar o nosso colaborador, de olhar para aquelas pessoas, os seus potenciais, o que precisa ser desenvolvido e dar oportunidade, assim como tem a Universidade Witzler, a gente tem a Academia Ultragaz, que a gente se preocupa muito com a construção de conteúdos, com a disponibilidade de conteúdos, a gente escuta bastante os nossos colaboradores, no que eles pedem de conteúdos novos, é algo que a gente está sempre preocupado e atualizando, porque ali são insumos, é o que eles têm para consumir esses conteúdos
conteúdos, entenderem exatamente quais são as novas competências e habilidades que estão sendo requeridas e se sentirem mais preparados para poder participarem desses processos seletivos. A gente tem uma porta de entrada, que é o nosso programa Dê um Gás na Sua Carreira, onde a gente disponibiliza as posições que a gente vem trabalhando, algo que surge. Então, a pessoa fazendo acesso via o nosso Work Vivo, tem um link direto no qual as posições estão lá disponibilizadas, aquelas que a gente está trabalhando, e as pessoas podem saber exatamente o que a gente busca para aquela posição, qual é o perfil desejado, quais são as competências requeridas para a posição, para a pessoa entender, fazer uma autoanálise e entender se ela tem aquelas competências desenvolvidas, se tem a experiência requerida, o que falta. E uma coisa que eu sempre digo, se a gente disser para as pessoas para onde a gente quer ir, a probabilidade delas nos ajudarem a chegar onde a gente quer chegar é maior do que se a gente não falar, né? Muitas vezes a gente fica ali com uma expectativa velada, com um planejamento que a gente não compartilha, e a gente, no final das contas, a gente acha que a liderança é responsável pelo nosso crescimento. Na realidade, ela é uma viabilizadora, mas responsável ela não é. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio crescimento. E a gente, tendo um bom planejamento, pode ser que a gente não saiba até onde a gente vai chegar, porque tem pessoas que veem muito mais do que a gente, né? A gente vê a gente tem um limite nesse espelho. E outras pessoas com outras experiências e até mesmo um olhar mais aguçado de gente, pode olhar e dizer assim, você pode chegar muito mais longe, como aconteceu comigo, aconteceu com você e com outras pessoas que a gente conhece. Mas é a gente compartilhar as nossas expectativas. A gente tem aspirações e a gente tem aptidões. As aptidões a gente desenvolve se a gente estiver aberto para aquilo. Eu acredito muito no mindset de crescimento, né? Dentro do livro Mindset, que depois a gente pode passar os detalhes, para quem não leu ainda, que eu indico. Eu quero e trabalho para ter um mindset de crescimento, não um mindset fixo, porque eu acredito que todos os dias a gente dorme diferente do que a gente acordou. A gente, em contato com alguém, a gente aprende algo que a gente não sabia. A gente pode aprender algo que a gente achava que não era possível. Ah, mas eu sou de humanas, eu não sou boa de exatas. Se você botar na cabeça que você não é boa de exatas, você não vai aprender aquilo que você quer aprender, né? Física quântica, química, sei lá, alguma coisa que você acha que é impossível aprender. Se você colocar na cabeça que é impossível, vai ser impossível. Se você disser, eu vou tentar e vou começar pelo básico, não começar pelo avançado, você vai aprender. Exato. Porque a gente tem algo que as máquinas não têm ainda, que é a intuição, que é saber até onde a gente pode ir, qual é a melhor forma da gente aprender. A máquina pode ir até mais rápida do que a gente vai mais longe se a gente quiser, né? Porque a gente vai se moldando ao longo dessa trajetória, com resiliência, pedindo ajuda, buscando ali outras ferramentas e formas da gente aprender, da gente se desenvolver. Mas o que eu sempre digo é: compartilhe as suas expectativas, deixe as pessoas saberem quais são os seus interesses. E se esses interesses mudarem, não tem problema, porque uma coisa que eu aprendi ao longo da minha trajetória é que tá tudo bem mudar. Não existe aquilo de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim. Não, eu não acredito nisso. Porque a gente hoje pode gostar de estudar tal tema, mas aquele tema deu pra gente, acabou, não é mais isso. Agora eu quero aprender outra coisa e tá tudo bem. É só você deixar as pessoas saberem que elas vão te ajudar. Não vão te dar mais um livro sobre aquilo, vão te dar o livro sobre isso. Então é esse o caminho que eu acredito que a gente pode percorrer. Que legal, Jana. Muito bom o estudo que você trouxe. E aí, pegando esse gancho também, a gente tem muitas ferramentas, né, que a gente disponibiliza, a própria avaliação de desempenho, a universidade corporativa que a gente está falando, a Ultragaz com a academia, tem todo o suporte da liderança, como você falou, né? Mas a gente fala muito sobre protagonismo de carreira, sobre meritocracia. Então, como que você consegue colocar se fosse para você falar alguma coisa assim, o que é o papel da empresa e o que é o papel do colaborador? Perfeito. Você consegue trazer para a gente? Claro. Eu vou até dar continuidade ao que eu estava falando agora, Carol, que é quando eu disse que o líder não é responsável pela sua carreira. Nós somos responsáveis, né? E aí é protagonismo. Eu saber que eu estou trabalhando numa empresa, numa organização, onde a gente vende produtos de energia dentro de um portfólio que é um portfólio consolidado, que tem uma marca reconhecida, mas o que mais tem por trás disso? O que é GNL? O que é GLP? O que é GNC?
que é isso? Tem na academia, eu vou consumir esse conteúdo. Então, eu, como protagonista da minha carreira, vou atrás dessa informação. Ah, mas eu quero crescer na área de finanças, hoje eu estou na área comercial. Eu vou entender o que faz. Eu vou até uma liderança, falo com a minha liderança, vou até uma liderança da área, falar sobre o que eu entendo que aquela área faz, para ver se faz sentido, se está alinhado, e o que eu preciso estudar, o que eu preciso fazer para me habilitar a participar de um processo seletivo naquela área. Então, não tem demérito, não tem problema eu querer mudar. Eu só preciso saber qual é o caminho que eu devo percorrer. E sempre muito alinhado com a minha liderança e com pessoas da minha confiança, que vão efetivamente me ajudar. E outra, pessoas que tenham coragem de me dizer, olha, Janaína, se você não estudar isso, ou se você não mudar esse comportamento, vai ficar mais difícil você competir com pessoas que já são dessa área, né? Pessoas que tenham coragem de te dizer, né, onde efetivamente você precisa corrigir alguma coisa, que é o mais difícil, né? As pessoas gostam sempre de dar feedbacks positivos e te dar tapinha nas costas, mas te dizer a verdade, olha, é mais difícil nesse sentido e você precisa se esforçar muito mais para você ter o mérito de competir em pé de igualdade com outra pessoa que tem as mesmas habilidades, você não vai conseguir, porque você não consegue ver tudo, né? Você até vai conseguir, mas vai demandar mais tempo, vai levar mais tempo para você chegar lá. Perfeito. Bacana, legal, Jana. Carol, vamos para o nosso encerramento já então? Vamos lá. Pessoal, como é de costume, ao final do bate-papo, costumo pedir uma palavra final, uma mensagem inspiradora da nossa liderança, e hoje eu vou pedir gentilmente que a Jana compartilhe com a gente uma mensagem final, um recado para todo mundo que está nos assistindo. A palavra é sua, Jana. Bacana. Bom, a mensagem que eu deixo aqui é muito alinhada com o que a gente já vinha conversando e me valendo mais do que eu gosto, tenho prazer em fazer, que é ensinar e aprender, né? Quanto mais eu ensino o que eu sei, mais eu aprendo sobre aquilo e aprendo com o que as pessoas trazem sobre o ponto de vista delas sobre algo. Então, o que se fala muito, sempre se pergunta, quais são as competências do momento? O que eu preciso fazer ou estudar? Veja, a gente está numa era de, é até clichê falar, né, de uma grande transformação, né? A gente está passando por uma transição, não só energética, mas uma transição tecnológica, no qual nós estamos sendo não somente convidados, mas empurrados para entendermos sobre tecnologia. A tecnologia já está aqui já faz um tempo, algumas décadas, e muitos de nós, infelizmente, por limitação ou por resistência, não vai estudar sobre aquilo. Eu digo, olha, quanto mais resistente nós formos, mais difícil vai ser a gente transpor todas essas barreiras. Então, sejamos aprendizes, sempre. Vamos aprender sobre algo, vamos aprender sobre coisas novas, vamos entrar nessas mídias sociais que os jovens usam, jovens mais jovens, bem jovens do que a gente, né, que muitas vezes olham para a gente como se a gente fosse de outra galáxia, porque a gente não nasceu, eu vou falar de mim, eu não nasci com um celular, um smartphone na mão como muitos deles nascem, né, já nascem aí passando os feeds das mídias sociais. Mas a minha mensagem é, seja curioso, seja aberto ao novo, vá aprender aquilo que você não sabe, não tem demérito, não tem problema nenhum não saber. O que eu acredito que tem um problema grande e pode barrar seu crescimento, pode prolongar a sua trajetória numa determinada posição e você aspira a crescer, se você se fechar para o novo, se você não for curioso para aprender sobre aquilo. E mais, você entender que pensar criticamente e analiticamente é algo que vai te levar para outro patamar de discussão. Vai te tirar, né, do dia a dia, do transacional, de simplesmente tirar pedido e pensar criticamente. Aquele meu cliente falou sobre uma necessidade de energia no negócio que ele vai abrir. Mas ali eu posso chamar alguém da Ultragaz para fazer uma abordagem sobre determinado produto que ele ainda vai precisar, mas não sabe. Então, eu vou fechar um negócio diferente e vou mostrar para aquele cliente que vai fazer sentido ele fechar negócio com a Wietzler. Porque a gente não tem só mercado livre de energia, a gente tem muito mais energias para poder ofertar para ele. Eu estou trazendo um exemplo muito simples, mas que muitos de nós deixam na mesa porque quer tirar o pedido e tirar rápido, porque tem um outro cliente para atender. Então, cada cliente é um cliente e aquele cliente vai te levar para outros mais. Porque a gente sabe muito bem, na era digital, né, quanto mais clientes satisfeitos, a projeção que ele vai te dar é muito maior, bem como quando ele não está muito bem atendido.
Então, cliente no centro é isso, é tratar cada um como único e fazer negócio sempre. Perfeito, Jana. Muito bom. Carol, que aula, hein? Que aula. Que demais. Muito bom, né? Que demais. Comemorando em grande estilo, né? Os 3 anos. Demais. Cenário diferente. Modelo diferente. Modelo diferente. Somando energias. Somando energias. Maravilhoso. O recado que a Jana trouxe está muito alinhado aí com o recado que o Lucas falou também recentemente. Bacana. Sobre o inconformismo, né? Você não se conformar com a primeira resposta ou com a primeira solução, e sim a gente trazer soluções para o nosso cliente, trazer soluções para o nosso negócio e enxergar o além, né? Que bacana, muito bom. Posso deixar Jana. uma frase? Vou deixar uma frase para a gente ficar aqui refletindo. Bora Frase lá. do Mandela, que ele falava: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, ficamos com essa frase. Sensacional. Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Maravilha. Carol, obrigado. Jana, obrigado pela participação, pela colaboração. Gente, é isso. Essa foi a nossa Universidade Wietzler especial, em comemoração aos nossos 3 anos. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê semana que vem. Um forte abraço. Tchau, tchau.